Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro do Clube de Leitura do campus Frederico Westphalen. Meu nome é Frederico, eu sou bibliotecário aqui do campus do IFAR, de Frederico Westphalen. O Clube da Leitura é uma iniciativa da biblioteca do IFAR, aqui do campus de Frederico, através do projeto Biblioteca em Ação. Este projeto tem por objetivo promover ações relacionadas com incentivo à leitura, escrita, difusão cultural, informacional, identificadas como ações educativas através de atividades como formação de comunidades de leitores, oficinas e compartilhamento de conteúdo educacional. A proposta do Clube de Leitura é proporcionar aos participantes, alunos e servidores do campus um espaço de compartilhamento de ideias, diálogos e reflexões a partir de leituras selecionadas de qualquer gênero literário ou manifestação artística. Fazem parte do desenvolvimento deste projeto a servidora Karina Machado, eu, Frederico Teixeira, e a aluna bolsista Milena Foleto. Colaboram também com o projeto Biblioteca em Ação as docentes Monique da Silva e Luciane Figueiredo Poculati. Os nossos encontros do Clube de Leitura, eles serão virtuais. Eles sempre vão acontecer na última quarta-feira do mês, sempre às 19 horas. A participação do clube é para toda a comunidade acadêmica do nosso campus, né, Frederico Westphalen. E nesse primeiro encontro, que marca o início do Clube de Leitura, nós vamos conversar com 3 servidores do campus que são autores de livros. Vamos saber sobre suas trajetórias literárias, interesses e sobre a experiência deles com a escrita. Os demais encontros irão acontecer já com base nas leituras que serão divulgadas posteriormente. Ao final desse debate, desse bate-papo, na verdade, nós vamos indicar já uma leitura para o nosso próximo encontro, que vai acontecer no dia 27 de outubro, na quarta-feira, às 19 horas. Então, antes de darmos início ao bate-papo, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui nos acompanhando, né? E dos participantes também, Joel João Carini, Lucimauro Fernandes de Mello e Marcos Jovino Astúrio. Então, o professor Joel, ele é licenciado em Geografia pela Universidade de Passo Fundo, tem especialização em Geografia Regional pela Unijuí, é mestre em História Regional pela Universidade de Passo Fundo e doutor em Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal Farroupilha, campus Frederico Westphalen. Tem experiência docente no ensino fundamental, médio e superior na área das ciências humanas e sociais. Principais temas da pesquisa são conflitos agrários, territorialidades de agricultores familiares e indígenas e desenvolvimento rural. Lucimauro é técnico em assuntos educacionais do IFAR, campus Frederico Westphalen, e é licenciado em Educação Física pela Unicruz, é bacharel em Educação Física pela Unicruz, especialista em docência do ensino superior pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em interdisciplinaridade pela Unix, especialista no ensino das lutas pela SOGIPA, em Porto Alegre, é mestre em educação pela Unicinos, também é mestre em administração e educação pela IPP de Portugal, e é doutor em geriatria e gerontologia biomédica pela PUC do Rio Grande do Sul, além de ser professor universitário há 14 anos na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, a URI. E o professor Marcos, ele possui doutorado em História pela Unicinos, possui mestrado em História pela Universidade de Passo Fundo, possui especialização em História da América Latina pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, da URI, do campus Erechim, onde também cursou licenciatura em História e atualmente é professor de História do Instituto Federal Farroupilha, do campus de Frederico Westphalen. Eu acho importante a gente sempre qualificar, né, as pessoas, os participantes, porque são anos, né, de dedicação ao ensino, né, ao estudo, à leitura, à escrita, e
com certeza, assim, por sermos colegas, a gente percebe, assim, como isso reflete na qualidade do ensino, né? De uma maneira muito positiva, né? Os alunos, eles estão bem do corpo docente, assim, bem servidos, né? Então, assim, eu trouxe alguns livros aqui, nós temos os livros dos três, né, dos três colegas aqui, e de repente a gente faz um debate começando mais ou menos por ordem alfabética, né? Pode ser? Eu trouxe alguns livros aqui do professor Joel, Estado, Índios e Colonos. Tem mais uma série de livros aqui sobre conflitos agrários no Norte Gaúcho também, de 1960 a 1980, junto com João Carlos Tedesco. Conflitos agrários no Norte Gaúcho. E outro também, Conflitos Agrários no Norte Gaúcho, de 1980 a 2008. O que a gente quer saber, assim, que a gente organizou esse bate-papo, assim, o que levou, né, no caso, o professor Joel a seguir esse caminho, né, na geografia e também se dedicar para essa temática e que gerou toda essa produção de livros, né? Então, boa noite, Frederico, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, né? Participar desse primeiro encontro é uma honra, né? E parabenizá-lo, Frederico, por essa iniciativa. Acho uma iniciativa muito louvável, né? De propor um debate voltado, então, para essa questão da literatura, enfim, né? O incentivo à leitura. Me parece que essa é uma iniciativa realmente que o nosso campus estava precisando, tá? Parabéns. Bom, eu, na verdade, vou contar um pouquinho, né? Se por acaso me alongar demais aí, pode me cortar, né? Fica à vontade. Mas eu vou fazer uma retrospectiva um pouco da minha vida, né? Desde criança. Então, assim, desde que eu era criança, eu sempre gostei de ler, né? Eu lia, assim, inclusive até uma idade que eu nem me lembro, né? Mas os mais velhos me falavam, minha mãe me falava muito, né? Que eu qualquer fragmento de texto eu lia, né? Eu ficava e tentava decifrar, enfim, né? Bueno, aí quando foi na minha quando eu fiz o meu primário, é bom que, né? Vocês podem se surpreender aí quando eu falo em primário, né? Mas eu sou do tempo do primário, né? Então, lá na década de 1960, sou, como diria o saudoso Brizola, veio de longe, né? Então, obviamente, né, que existiam muito poucos materiais de leitura, né? Era muito difícil para quem gostasse de ler, né? E principalmente numa condição como a minha, morando no meio rural, morando no interior e pobre, né? Era um pouco difícil isso. Então, a professora até trazia algumas leituras na sala, né? Alguns textos assim mais didáticos e tal, mas muito precariamente. Bueno, aí depois, mais tarde, daí eu fiz o ginásio, né? Também passei assim uns 4 anos aí também lendo um pouco mais, mas ainda precariamente, né? Mas eu fui despertar mesmo para a leitura e, quer dizer, comecei a ler, né? Comecei a ler bastante, né? Quando eu comecei a estudar no CAFU, né? Em 1972, eu fiz seleção lá no processo seletivo, lá, ali, que hoje é o campus do IFAR, né? Frederico Westphalen, né? E daí eu fui estudar para ali. E aí, graças à biblioteca do CAFU, que permanecia aberta nos finais de semana. E como veja bem, eu morava no interior aqui de Constantina, Constantina Frederico dá 85 quilômetros, mas eu vinha para casa uma vez por semestre, quer dizer, além das férias, né?
no meio do semestre, por exemplo, uma vez, primeiro semestre, ali por Páscoa, né? E depois, no segundo semestre, para finados, era um outro momento que eu vinha para cá. E no mais, o tempo a gente ficava confinado ali, então, né? No internato, ali no colégio. E naquela época, a biblioteca ficava aberta no final de semana. Eu não me lembro, acho que tinha monitores, né? Que cuidavam ali, enfim, né? E daí eu li muito, porque eu passava sábado de tarde, domingo de tarde, fechado ali e lendo. E eu me lembro que eu li praticamente toda a coleção do Jorge Amado, que tinha, não sei Ainda se a Bíblia. tem, ainda tem. Então, veja bem, a Graziela está rindo aí, eu já sei o que ela está imaginando, né? E era exatamente isso que você está imaginando, viu, Graziela? O que acontece? Naquela época lá, então, a gente era adolescente, né? Adolescente saindo um pouco da adolescência, né? Mas, enfim, da idade de 14, 15, 16 anos, né? E, obviamente, né, que não era a época da ditadura militar, inclusive, então era proibida a pornografia, né? Então não se encontrava pornografia. E a literatura, para vocês terem uma ideia, então, né, de como, de o que desencadeia muitas vezes o interesse pela leitura, né, das pessoas, né? Que às vezes a gente quer que o aluno com 14, 13, 14 anos, imediatamente ele pegue um livro acadêmico ali, né, um livro científico e goste, e passe a gostar daquilo ali. Então, na verdade, o importante é você ler, né, a partir daquilo que você gosta, né? Então, tudo aqueles livros, Capitães de Areia, assim, o Gabriel Lacrave Canela, Tieta do Agreste, né? Teresa Batista Cansada de Guerra, Dona Flores dos Maridos. Então, todos esses livros, né? Me despertavam curiosidade, né? Dentro daquela, né? Enfim, e foi, na verdade, algo assim que me despertou. E eu lia também outros autores, né, obviamente, mas então foi um momento assim que eu comecei a pegar gosto, vamos dizer assim, pela leitura, né? E aí isso aí me incentivou, digamos assim, me motivava a escrever também, né? Escrevia assim, textos, crônicas, enfim. Eu me lembro que aqui, na década de 80, aí surgiu um jornalzinho local aqui, então a gente até publicava no jornalzinho, né, aquelas crônicas, né, aquelas colunas e tal. E aí, bom, mas do ponto de vista acadêmico, nada, né? Porque, na verdade, a escola naquela época ela não tinha muito essa perspectiva de incentivar a pesquisa, né? Então, é aquela educação bancária mesmo e tal, né? Bueno, aí depois, então, fiz a licenciatura e a gente, né, aumentou, aí começou a entrar a leitura acadêmica e tal, né? E fui fazer, na verdade, fui fazer primeiro, não está ali, não está no meu lápis, mas antes de fazer a licenciatura em Geografia na UPF, eu fiz uma licenciatura em Erechim, numa instituição anterior à URI, tá? Era SESI, Centro de Ensino Superior de Erechim, eu acho que o Marcos ele que é de Erechim, né, deve saber ali, até teve um professor que foi meu e depois acabou sendo professor dele na URI, né? O professor Cassol, professor de História, né? E lá, então, eu fiz estudos sociais, que na época se chamava de licenciatura de curta duração, né? Tinha assim, ó, a licenciatura de curta duração era para preparar a mão de obra, o professor, enfim, para trabalhar com ensino fundamental. E a licenciatura plena daí, né, seria para trabalhar com ensino médio.
Diziam na época área 1, área 2. Área 1 para trabalhar com ensino fundamental e área 2, ensino médio. Muito bem. Então, ali eu fiz aquela licenciatura, né? E vou ter sincero para ti, assim, no começo eu acabei virando professor meio por falta de opção mesmo. Não tenho vergonha de falar isso aí, né? Porque eu desejava muito fazer agronomia, por exemplo, tinha feito técnico agrícola na época, né? Hoje técnico em agropecuária, e a ideia de fazer agronomia. Mas, mesmo a universidade pública, a Universidade Federal, né? Para você entrar, um pobretão como eu, lá do interior, né? Era muito difícil. Né? Apesar de ser uma universidade pública, ela era uma universidade para ricos. Então, eu, na verdade, então, fui fazer, e aí peguei realmente comecei a gostar, né? E, de fato, me parece que a profissão de professor caiu meio por acaso na minha vida, né? Eu não planejei isso, mas eu descobri que era realmente aquilo que eu queria, porque eu comecei a gostar, né? Inclusive da área de estudos sociais, no caso, né? E aí, dentro da área de estudos sociais, ciências urbanas, na verdade, né? Na época era estudos sociais, mas corresponde assim, a ciências urbanas, né? E aí eu decidi enveredar para a geografia, né? Mas, na verdade, eu tive a formação também em história, né? Então, tanto é que depois eu fiz mestrado em história também, né? Depois de fazer a licenciatura em geografia, a especialização em geografia, eu fiz o mestrado em história. Muito bem. Bom, mas daí, para a escrita mesmo, né? Para a escrita, eu comecei somente... eu escrevi, né? A gente escreveu alguns artigos e tal, né? Antes a gente fez dissertações, né? Aliás, dissertações não, como é que é, monografias, né? Da licenciatura, né? Mas a escrita mesmo, assim, a partir de uma pesquisa bem feita, com metodologia, né? Dentro, assim, daquela perspectiva acadêmica mesmo, né? Eu só fui fazer no mestrado, né, em 2003, quando entrei em 2003 na UPF, no mestrado em História Regional, né? E aí eu desenvolvi a minha pesquisa do mestrado sobre o conflito da terra indígena de Serrinha aqui, né? E aí analisando que é o livro que você mostrou aí, Estados, Índios e Colonos, né? Na perspectiva mais assim de analisar o papel do Estado, né? É isso aí, esse livro ali, né? Tenho aqui também, né? Na perspectiva de analisar o papel do Estado nesses conflitos, né? E as contradições, enfim, né? Que existiram desde o início da década de 20, aí, com o início da intrusão, pouco tempo depois da criação da reserva, na época, a reserva indígena, diziam, né? E já imediatamente aí começou a ser intrusada por agricultores e madeireiros e tal, né? Bom, então, aí o incentivo para que eu publicasse foi da banca, né? Quando foi na defesa ali, e principalmente o meu orientador, o professor João Carlos Tedesco, sociólogo, foi professor também do Marcos, né? O Marcos deve, acho que o Marcos sabe, né? Esse cara realmente é um cara que me incentivou muito, e na verdade ele continua me incentivando, né? Porque depois então nós organizamos aí, quer dizer, nós escrevemos, depois de publicado esse aqui, que foi em 2005, né? Em 2007, daí nós publicamos esse aqui, eu e ele, né? Que é o Conflitos Agrários. Aí começamos, na verdade, com a ideia de uma coleção, né? Uma coletânea de livros com o título genérico de Conflitos Agrários, aí abarcando, então, toda a conjuntura, enfim, né, de conflitos, envolvendo aí
colonos e índios, envolvendo o movimento sem terra, que na verdade o movimento sem terra começou mesmo aqui próximo da minha cidade, aqui, Ronda Alta, né? É bom que se diga, embora oficialmente seja colocado lá que foi no seminário lá em Curitiba, que foi deflagrado o movimento sem terra, mas ele começou aqui, com a invasão da Fazenda Sarandia, ali, né? Enfim, com alguns mediadores que depois eu acabei escrevendo também sobre ele. Bom, enfim. E aí, então, foi indo, né? A gente acabou escrevendo praticamente todos os anos aí, alguma coisa sempre era publicada, mas ele sempre, na real, ele sempre, professor Tedesco, por trás, né? Me incentivando. Por isso que acho que é muito interessante que a gente, enquanto professor, né? A gente faça esse trabalho, né? Procure incentivar essa galera, principalmente aqueles que se dão bem com a escrita, vamos dizer, né? Ou seja, olha, isso aqui é bom, isso que você tem ali, quem sabe lá você publica isso, né? Não é tão difícil de fazer isso, né? E tanto é que eu escrevi, o Frederico nem está sabendo, mas o Tedesco organizou esse aqui é o último livro que saiu ano passado, e eu tenho um capítulo aqui, tá? Que é sobre o padre Arnildo Fritzen, foi um mediador aqui, foi padre da paróquia de Ronda Alta, e ele fez parte da CPT, né, do Pastoral da Terra, enfim, da Igreja Católica, e ele foi, na verdade, um dos principais mediadores, enfim, articuladores aí de movimentos sociais aqui, do movimento sem terra aqui da região. Então, eu fiz uma pesquisa, na verdade, a partir de entrevista, né? O ano passado, em plena pandemia, tá? Através de videoconferência ali e tal, 2, 3 intervenções ali, 2, 3 entrevistas. Então, eu recolhi o depoimento dele, né, o relato dele. É quase que uma biografia do Padre Arnildo, né? Mas aí tem muito gancho com outras abordagens que a gente já tinha feito em outros tempos, em outras épocas, né? Sobre esse mesmo problema, né? A questão da terra. Porque por que a gente escreveu tanto sobre esses conflitos agrários do norte hoje? Porque realmente a região norte aqui, ela foi indiscutivelmente uma área onde se concentraram muitos conflitos, né? Tanto envolvendo aí a disputa de terras, principalmente entre colonos e índios, mas não só entre colonos e índios, né? Nós tivemos também conflitos colonos de origem europeia com caboclos, né, que eram poceiros aqui. Nós tivemos o problema dos madeireiros, enfim, né, e depois conflitos que se propagaram depois para o oeste de Santa Catarina também ali, né, enfim, e que acabaram então esses temas todos, né, acabaram servindo de base, né, para análises de vários historiadores, e justamente, principalmente porque o Marco sabe, a UPF então tem esse curso de história regional, né? Então é uma abordagem daquilo que se convencionou chamar de microhistória, não é isso, Marcos? A pequena história, que estava um pouco fora de foco isso no passado, né? A história se preocupando mais com as grandes temáticas e essas análises, né, mais localizadas, e esses atores esquecidos, vamos dizer, né, sempre que foram esquecidos da história, passaram a ter mais visibilidade, né? Então, eu justamente tenho participado e venho participando, inclusive, agora, semana passada, aí ele me convidou aí para
para participar de um ciclo de debate que eles estão fazendo, o mestrado em História o curso de pós-graduação em História da UPF, porque agora tem mestrado e doutorado também na UPF, né, em História. Então, eles estão fazendo um ciclo de debate, seguidamente tem temáticas interessantes que falam, enfim, né, sobre diversos acontecimentos regionais, tanto no que se refere à questão de conflitos, como também a questão de migrações, migrantes e tal. Bom, acho que eu falei demais, não sei se... Sim, não, tá ótimo, ótimo. Eu só queria complementar, assim, como é importante, né, o papel de alguém, um olhar sobre determinados fatos históricos, né, e o registro desses momentos, né, que de hoje em dia, assim, tá tudo na internet e às vezes, ao mesmo tempo, tem muito conteúdo, mas ao mesmo tempo muita coisa fragmentada, né? Então você viveu ali, né, na região, né, teve acesso a todos esses fenômenos que estavam acontecendo e você tornou isso tudo num registro, num livro, né? E isso é fantástico, assim, apesar que hoje em dia o pessoal, eu acho que o livro ainda continua, né? Veio os livros eletrônicos, mas continua ainda a importância do registro histórico nos livros, né? Ou até para consolidar assim uma tese também, um trabalho que vem sendo realizado, o livro ele é ainda um, um objeto que é muito valorizado, né, culturalmente, e creio que também não vai se extinguir assim. Enquanto houver humanidade, houver histórias, fatos, vai continuar existindo os livros, né? Com certeza. Muito legal. Assim, queria complementar que eu tenho mais 2 textos, além daquele artigo que é só meu, vamos dizer, né? Um capítulo aqui, tem mais 2 capítulos onde a gente escreveu junto daí com o professor Tedesco e outros historiadores aí, ou outros, enfim, professores aí, né? Sim. Sobre temas também ligados, por exemplo, nós temos aqui a questão porque esse viés de análise de lideranças, né, lideranças que são controversas também, né? Por exemplo, algumas lideranças caudilhescas, como, por exemplo, o Jair de Moura Calisto, ex-prefeito de Nonoai, né, que foi um cara controverso ali e tal, mas que teve uma contribuição histórica interessante, né? Porque ele foi um cara que organizou o movimento do Sem Terra, ali em Nonoai, no passado, né? Aí tem um texto também sobre o cacique Xandré, da terra indígena de Nonoai, que foi o liderou a revolta dos indígenas em 1978, e isso deve ser registrado como o pontapé inicial, dá para se dizer, né, do movimento indígena. E foi graças a esse movimento que depois aí os índios começaram a se organizar e houve a pressão sobre as autoridades e políticos e tal, e acabou se contemplando, lá na Constituição de 88, direitos que eles até então, né, não tinham. Tinham até, né, direito à terra, por exemplo, que está desde a Constituição de 34, mas que não eram respeitados, né? E tanto é que as retomadas de terras indígenas elas começaram, de fato, depois da Constituição de 88. E o desaguadouro foi... Bom, enfim, mas aí eu já estou entrando na temática dos livros, que eu acho que não veio ao caso aqui, né? Sim, de Parece que é um repente a gente pouco... pode fazer um outro encontro também e a gente aprofundar mais acho que esse eu debate que entrei num caminho é que não muito veio ao caso interessante. aqui. Isso. Tá, mas é mais ou menos isso, então, eu fico à disposição aí, se tiverem mais se tiverem alguma pergunta para fazer, né? Sim, Isso depois aí. a gente vai deixar o pessoal também conversar um pouquinho, explicar um pouquinho a experiência dele com os livros, e não sei se as meninas vão ter algumas perguntas também depois. Então, vamos passar a palavra para o Lucimauro.
O Lucimauro publicou um livro recentemente, Diálogos entre Educação Física e Saúde, aprendendo sobre esportes, atividades físicas e artes marciais. Também doou um livro aqui para a biblioteca, né, o livro dele, um exemplar. E aí a gente também tem interesse em saber, né, Lucimauro, como é que você chegou no esporte, como é que isso veio a se tornar um livro. Bom, boa noite, né, Frederico? Boa noite a Boa noite. todos. Obrigado pelo convite. Antes de eu ser servidor do Instituto Federal, eu fui docente muitos anos, né, do Estado, e acabei me exonerando, docente de algumas universidades, em Santa Catarina, um no Oesc, um no Chapecó, e aí a gente, como o professor Joel comentou anteriormente, a gente tem uma história anterior a isso tudo também. E eu devo a questão toda de, da minha escrita e também das minhas leituras à minha mãe e ao meu pai. Minha mãe, uma professora, professora estadual, diretora de uma escola durante metade do tempo de carreira dela, e professora universitária. Ela era professora de literatura, língua portuguesa, né? E a professora Márcia, que está aí, que foi minha colega numa escola estadual, de língua portuguesa, ela vai lembrar que antigamente, né, não é da época dela, mas antigamente, se tinha a disciplina de latim. A minha mãe ministrava essa disciplina de latim na Unicruz, em Cruz Alta. E nós, em casa, nós éramos em 4 irmãos, meu pai militar, então nós tínhamos uma doutrina quase todos os dias, né? Então, como eu era de Cruz Alta, os livros do Érico Veríssimo, né, principalmente O Tempo e Vento, Música ao Longe, Incidente em Antares, a gente leu e releu esses livros. A minha irmã hoje está de posse desses livros, que são de capa de couro, né, são livros antigos, os primeiros, e então o Érico também foi uma inspiração para nós, tanto para eu tenho um irmão que também ele escreve poemas e músicas, né? E não chego a isso porque ele tem esse dom, mas foi a nossa mãe e o pai, a gente vendo o pai fazendo leitura, como ele era militar e ele era economista, a gente via ele fazendo leitura de jornal, né? Mas até então a gente não sabia o que ele lia tanto no jornal. Ele lia a questão política e a questão financeira, né? Que aparecia nos jornais. Então, desde o Correio do Povo até 0 hora, tinha-se quase todos os dias em casa. Então, a minha mãe, uma professora que conviveu, os professores comentavam aí anteriormente aí, com a professora Graziella, questão toda de alguns nomes, né, nomes importantes aí da política, e a minha mãe conviveu como professora em Bossoroca com a esposa do Olívio Dutra e com o Olívio Dutra. E, e ali elas não tinham acesso a muita coisa, não, era muito pobre, e eram professoras estaduais. E ali a leitura, cada vez mais a leitura no convívio dela. Depois, quando ela teve os filhos, ela passou esse gosto, né? A nossa foi passado um pouco no início à força, né? Porque é natural, né, da criança querer brincar e não correr atrás, né, da leitura, e principalmente numa época que era mais livre, a criança era muito mais livre. E eu lembro que a mãe, então, era Érico Veríssimo. Depois, quando a gente estava lá na pré-adolescência, adolescência ali, no meu caso, adolescência, era o Camões, né, Luiz de Camões, os Lusíadas. E aí depois, ali na minha final da adolescência, juventude, ali para adulto ali, já na universidade ali, quando lá em casa era filho homem, tinha que ir para o exército, né? E como meu pai era um militar de escola militar, eu não fiz nenhuma prova para a escola militar, tive que ir para o exército normalmente, mas lá dentro eu galguei o meu espaço e me tornei sargento em menos de um ano. E aí fiquei 8 anos da minha vida lá dentro. E lá dentro eu acabei tinha um tempo lá, eu acabava, né, acabei fazendo a minha faculdade, a maioria das minhas especializações eu fiz lá dentro. E aí as leituras que eu fazia eram leituras técnicas da educação física, do esporte, né? E também leituras como, né, de alguns esportistas que eram exemplos, né, para mim, Muhammad Ali, o Ayrton Senna, o Hélio Gracie, que é da área do judô, do jiu-jitsu,
o Ayrton Senna aí era do automobilismo, já é mais recente, né? Mas a mãe, então, ela foi muito importante nessa jornada da gente, porque ela nos cobrava. Eu nunca repeti nenhuma disciplina na universidade, porque para mim, nem no ensino fundamental, nem médio, nem na universidade, eu repeti nenhuma disciplina, porque era importantíssimo. Eu lembro que eu tinha disciplina de língua portuguesa no primeiro semestre de universidade, e a minha mãe me cobrava, sendo um homem já, pagando a minha própria faculdade, tendo o meu ganho, ela me cobrava como é que eu estava escrevendo. Depois de mais velho, né, contando algo engraçado, mas era a maneira da mãe estar presente nas nossas vidas. A gente ligava para ela, para Cruz Alta, e qualquer palavra que se falasse errado ou erroneamente, ela mandava procurar no dicionário. Procura no dicionário, meu filho. Vai lá, procura no dicionário. Não fala assim. Não, por favor. Isso é um atentado à língua portuguesa. A minha esposa é testemunha disso. Testemunha, porque às vezes ela diz assim, a tua mãe chegou, e dava risada, né? Porque quando ela vinha presencialmente, era aquilo. Esse livro aqui, infelizmente eu perdi ela, o meu pai perdi em 2019, com 64 anos, e 1 ano e 4 meses depois eu perdi a minha mãe, mas ela chegou a ler o livro, achou N erros, riscou o livro todo, me passou de novo, e eu disse, mãe, se eu pudesse, então eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo, porque não está no seu gosto, né? Mas eu, né, respeitando, né? E agora em março eu perdi ela, no dia 27 de março, por conta do Covid. Mas era uma figura, assim, que espetacular, e principalmente assim, eu estou deixando um legado que eu tenho um filho de 3 anos, que o meu filho, ele fala corretamente as palavras com 3 anos, e no plural, ele utiliza as palavras que são no plural corretamente. Então, ela antes de falecer, ela disse assim, que bom que vocês estão, eu estou deixando um legado, e que bom que vocês estão utilizando esse legado junto ao Pietro. E também a questão toda, né, da escrita surgiu também mais por conta que eu tenho a minha esposa, que também é doutora em educação, e ela já tem 3 livros dela, e ela um dia ela me disse, pô, tu vem escrevendo das cidades que tu veio vindo, como professor Joel, eu vinha lendo sempre os jornais e só tinha esporte por esporte, futebol, e não tinha outras modalidades. E na parte da saúde só era médico, psicólogo, psiquiatra, odontólogo, e ninguém da minha área da educação física, que nós fazemos parte do bacharelado. O bacharelado faz parte da área da saúde, e a licenciatura faz parte da educação. Então é bem distinto isso. E aí eu comecei a pensar, não, para aí, como o professor Joel falou, não custa nada, em muitas vezes no jornal lá, perguntar, vocês não precisam de um artigo? E aí eu comecei a escrever artigos em vários jornais, desde Cruz Alta, Palmeira, das Missões, e aqui em Frederico, nas colunas de saúde. E ali as pessoas às vezes perguntavam, pediam para o pessoal, o chefe de redação, eu queria que escrevesse sobre a tal patologia, ou alguma coisa relacionada ao esporte, ou atividade física, ou exercícios físicos, que são totalmente, são palavras semelhantes, mas são diferentes. E aí, dessa forma, reuni 180 artigos, pequenos artigos e alguns grandes, e se transformaram nessa compilação de textos meus, se transformaram nesse livro, que foi de 2019, que infelizmente devido à pandemia ali, a gente não pode fazer um lançamento, algumas coisas, e estava no final do ano também, estava no final do ano 2019. E para dizer para vocês assim, como professor de ensino superior, sempre tive aquela questão toda de orientação na graduação e na especialização. E daí, através das monografias, a gente começa a exercitar a escrita também. A leitura e a escrita e a melhora dessa leitura e escrita. E aí, nas dissertações, a coisa fluiu. E quando chegou na tese, que foi mais pegado por conta que eu vinha da área da educação e passei para a área científica da saúde.
que é a medicina, né? E a medicina eles querem resultado, querem números, né? E aí, graças a Deus, eu consegui um orientador, que o meu orientador, ele tem 2 prêmios mundiais de bioética, e é uma pessoa fantástica. E aí nós escrevemos sobre educação física, gerontologia, bioética, as visões sobre a autonomia do idoso. Então, eu quase não utilizei uma metodologia que mostrasse em números ou então em algo que fosse tão apregado ou impregnado de teorias da medicina, né? Então, foi algo mais voltado para a questão toda do idoso mesmo, da autonomia, e principalmente das patologias que complicam a vida do idoso no seu dia a dia. E aí, para que eu possa encerrar e o professor Marcos fale também, depois a gente pode discutir um pouquinho mais aí, não somente em relação à questão toda em si, como disse o professor Joel, em si do texto do livro, mas no que traz a gente a fazer essas questões, essas coisas, né? As influências são sempre positivas, e eu digo assim para vocês que falo sempre, repito o que eu digo para os meus alunos na universidade. Eu digo para eles, professor de educação física, na educação, ele é desprovido de um livro didático, como em algumas disciplinas existe o livro didático. Então, ele tem que ter o caderno dele e fazer o plano de aula dele certo. Esse vai ser teu livro que tu vai carregar para a tua vida e, de repente, vai melhorar ele com as tuas leituras. E eu sempre digo para eles, criem um livro didático para o ensino fundamental, né, e ensino médio, porque é necessário. Criem um livro didático e vendo, eu não tenho tempo para fazer mais isso, mas criem um livro didático para a educação física, que não tenha somente desenhos, mas que tenha ciência dentro desse livro. E para os universitários eu digo que tem que se ler livros que tenham conteúdos, porque ler livro com figuras, porque normalmente, pessoal, os livros da educação física, da área da educação física, ele vem com exemplos dentro. Agora vem com fotografias, mas no passado vinha com desenhos. E aí eu sempre disse e sempre digo para os alunos, não podemos só ler figuras e interpretar rabiscos, e nem fotos. Então a gente tem que ter leitura, porque para nos mantermos dentro da área da saúde, que é ciência, a gente tem que fazer ciência. Hoje saiu, inclusive, um artigo meu na Universidade da Unesp de São Paulo, relacionado à minha tese. E faltava esse artigo aí, eu tinha que apresentar 2, e ainda bem que saiu antes da versão final, então estou bem descansado hoje, porque de manhã cedo já me comunicaram que tinha saído o artigo. Então, é mais uma escrita que a gente demora lá muitos dias, aí manda para a revista revê, manda de volta, eles revêem de novo, e é aquele vai e vem. Tá aí os professores para nos dizer aí que se é isso ou não, porque a vida também do escritor não é, né, professor Joel? Só escrever e achar que tá bonito, que aquilo tá... E eu quero agora manifestar, depois eu vou me manifestar em relação ao professor Marcos, mas professor Joel, assim, a história que eu aprendi na escola, eu me desfiz muitas vezes lendo alguns livros, ou até mesmo artigos, porque eu não acreditava que era aquilo mesmo, né? Que me passavam, porque no passado não se tinha tantos recursos como vocês têm hoje, né? E até mesmo por questões de ideologia, né? Ideologias que se faziam algumas coisas no passado, e então a gente aprendia daquela forma e mantinha aquela ideia em relação àquele assunto. Frederico, mais uma vez, obrigado, e fico à disposição também de vocês para o que vocês desejarem perguntar. Eu que agradeço a tua participação, meus sentimentos pelos teus familiares, mas feliz também que deixaram um legado para você, né? E você vai passar para o teu filho, né? Também. E ele vai aprender e vai passar também para o teu netinho depois. Assim que é. Então, o professor Marcos também, ele publicou um livro agora recentemente, baseado na tese dele, O Rio Grande do Sul Dividido,
Conflitos político-eleitorais entre PCdistas e PTBistas para o governo estadual, no período de 1946 a 1954. Nos doou um exemplar aqui para a Biblioteca do Campus de Frederico Westphalen e também um exemplar para o campus de São Borja. Então, professor, nos conte aí essa experiência dessa pesquisa de tese também e a sua trajetória dentro da leitura e a experiência da escrita também na academia. Bom, inicialmente, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui entre amigos e parabenizar o Frederico, a Karina, a Milena, enfim, todos os envolvidos nesse projeto que é tão bacana, tão pertinente, né? E da mesma forma estar na companhia do Lucimauro e do professor Joel. O Lucimauro, ele não é da mesma área que eu sou, mas eu comprei, já li o livro dele, achei o livro dele muito bom, certo? Como o livro do Lucimauro, ele aborda aspectos da educação física, dos esportes, da saúde e das artes marciais. Tem uma questão cultural nas artes marciais, históricas, que chamam muito a minha atenção, né? E é um livro muito gostoso de ler, já a leitura está feita, né? A minha única curiosidade é a capa, se tem uma referência com o menino dele ali olhando para o mar e tal. Achei uma capa muito interessante também, né? É um layout muito legal. E o professor Joel queria compartilhar com vocês uma experiência, ele já sabe disso, que em 2009, quando eu iniciei no mestrado na UPF, eu fiz uma disciplina como aluno especial com o professor João Carlos Tedesco. E o primeiro livro que eu tive que estudar, inclusive esse livro foi um seminário, né, que nós realizamos, era Os Conflitos Agrários no Norte do Rio Grande do Sul. Isso em 2009. Em 2015, eu seria colega do professor Joel em Frederico Westphalen, né? Então, ali nos primeiros dias de trabalho, eu cheguei com um livro ali, olha, professor, por gentileza, autografa para mim, né? Tu vê como é que é a vida, né? Eu estava estudando o professor Joel lá no mestrado em 2009 e pouco tempo depois, né? Nós éramos colegas de trabalho. Isso é uma satisfação muito grande. Como eu sou muito mais jovem que os meus colegas, eu não vou tomar muito tempo de vocês, porque a minha trajetória é mais curta. Brincadeira. Mas é uma trajetória muito parecida, assim, do ponto de vista das dificuldades da influência familiar, né? Eu sou de um município muito pequeno, chamado Viadutos, na região norte do estado, né? E o meu pai, servidor público municipal, minha mãe, dona de casa, então uma família simples, mas que sempre teve livros e jornais na minha casa, né? Então eu tive sempre acesso à leitura. O meu pai, sobretudo, é um leitor voraz, então, desde pequeno, assim, um exemplo da leitura, né? A gente acaba aprendendo muito pelo exemplo. Eu sempre via eles lendo, principalmente o meu pai lendo muito, né? Então, apesar de eu ser um aluno razoável na educação básica, eu tive excelentes professores, né, de língua portuguesa, literatura, que sempre nos incentivaram bastante. A biblioteca da escola estadual era uma biblioteca que tinha um acervo muito interessante. Então, apesar de eu não ser, digamos assim, um aluno exemplo, né, eu também nunca reprovei, sabia jogar as regras do jogo escolar, mas a leitura sempre foi, digamos assim, um interesse muito grande da minha parte, né? Então eu lia e gostava muito de participar das atividades escolares que tinha produção de redação e tal. Eu achava interessante escrever e depois compartilhar com os colegas, fazer uma leitura em voz alta. Eu sempre achei interessante esse tipo de atividade. Assim como o professor Joel comentou no início, eu também entrei na licenciatura em História, digamos assim, sem aquela convicção de que era aquilo que eu queria fazer. O ingresso na Universidade Federal, ele era mais difícil, né? E da universidade privada, aquilo que cabia no orçamento da minha família eram os cursos de licenciatura. Então, dentre as opções que eu tinha,
as que eram mais viáveis financeiramente, eu acabei escolhendo a história. E entrei em 2003 na URI em Erechim, e já no primeiro semestre eu me dei conta que eu gostava muito daquilo, né? E aí fui cada vez mais me aperfeiçoando do ponto de vista de me apropriar de leituras. Então, li muito história, ciências sociais, filosofia, ciência política, literatura, né? Principalmente literatura clássica, e eu acabei estudando muito, muito, me dedicando muito, assim, muita transpiração, né? Um pouco de inspiração, mas muita transpiração. Eu fui bolsista de iniciação científica, então já produzi, já escrevi relatório científico, né? Trabalho científico, e posteriormente o próprio trabalho de conclusão de curso. Depois eu acabei ingressando numa entidade, trabalhando como professor, uma entidade que trabalhava com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Eu fiz um curso técnico em informática, né, um pós-médio, aí eu trabalhava numa oficina de informática. Com o dinheiro do trabalho, eu fazia minha especialização em História da América Latina, então teve mais um trabalho monográfico na especialização. Em 2009, eu ingressei no mestrado na UPF, e aí fui trabalhar com o tema que depois, já como professor do Instituto, eu fui ingressar no doutorado na Unicinos e trabalhar na tese. Então, praticamente foram 10 anos de pesquisa sobre um mesmo tema, né? Evidentemente, com aspectos teórico-metodológicos distintos, com maiores fontes, outras interpretações, mas o tema foi praticamente o mesmo. E a gente produz na vida acadêmica muita coisa, né? A gente produz capítulo de livro, a gente produz artigo para revista científica, só que o número de leitores é circunscrito àquele público interessado, que é um público minoritário. E muitas vezes, pelas próprias exigências dos cursos, você tem que publicar em determinadas revistas com conceito qualis, só que, por mais que hoje você consiga ter aí uma noção de leitores, né, que agora as revistas elas vêm com aquele link das estatísticas que tu consegue ter um acompanhamento, mas a gente sabe que é um público muito restrito que acaba fazendo a leitura desses trabalhos, né? E eu, na tese, quando eu apresentei ela, defendi ela em 2019, a banca também me sugeriu a publicação do trabalho, né, em forma de livro, que acabou ocorrendo em 2020, também não teve lançamento em virtude da pandemia, né? E foi muito importante para mim, porque, como você falou, Frederico, é um registro, né? É um registro de praticamente aí 10 anos de pesquisa, que resultaram numa dissertação e numa tese, uma pesquisa modesta, mas honesta, né? Eu acho que alguma coisa contribui para a história política do Rio Grande do Sul, e a banca me motivou a publicar, e aí eu comecei a refletir que eu tinha uma bolsa na UPF de 50%, e eu tinha uma bolsa na Unicinos da Prozuc Capes, né? E quem paga essa bolsa para mim estudar é o contribuinte, né? É a população. Então, de alguma maneira, nós temos que dar um retorno também daquilo que a gente trabalha, e que eles acabam, a partir dos seus impostos, possibilitando que a gente tenha, digamos assim, essa oportunidade, né? E aí eu mesmo fui o meu próprio mecenas, né? Fiz o patrocínio aí da minha tese, que foi transformada em livro, e fiquei feliz, assim, pela recepção que eu tive, não só dos colegas, né, da graduação, do mestrado, do doutorado, ou dos colegas de trabalho, né, mas também, assim, de amigos que não são da área de história, né, de pessoas que não necessariamente se interessam pelas temáticas de história política, entraram em contato, compraram um livro, depois me deram um retorno, disseram que gostaram do livro. Eu até brinquei com o professor Joel, que ele é um dos meus
leitores desse trabalho, né? Eu falei que eu posso contar nas mãos os meus leitores, mas é um grupo selecionado, né? E aí eu disse para o Joel, não é nenhuma obra-prima, mas não é tão ruim como dizem, né? Mas, enfim, eu acredito que quando você publica um livro, e esse livro, ele representa para você a consolidação de um esforço, né? De uma trajetória, de muita pesquisa, enfim, de muita seriedade. Então, isso traz uma satisfação para a gente muito grande, né? E para encerrar, falando do livro, né? Eu estava lendo um livro sobre uma breve história da literatura do John Sutherland, saiu pela editora LPM, 2018, salvo engano meu, e ele diz mais ou menos em relação aos livros o seguinte, que dos tabletes de argila até os tablets, nós temos aí mais de 5.000 anos do livro, né? E, evidentemente, que nos últimos 500 anos nós tivemos, né, com a Revolução de Gutenberg, com a prensa, né, os livros impressos, enfim, mas que os manuscritos, eles permaneceram praticamente até a segunda fase da Revolução Industrial, evidentemente que cada vez mais perdendo espaço para os livros impressos, né? Mas eles conviveram com os livros impressos por muito tempo. E agora, no início da segunda década do século XXI, na Amazon, por exemplo, os livros digitais já superaram em número de vendas os livros impressos, né? Mas que a gente não deve olhar uma espécie de teoria do retrovisor, né? Olhando para frente, mas mesmo olhando para frente, a gente acaba refletindo no passado, porque o futuro, as incertezas nos angustiam muito, né? Mas eu acredito que, independente do formato, eu acredito que o livro, que a obra escrita, né? Ela vai fazer parte aí da civilização por muito e muito tempo, mesmo que seja superada pelo livro digital. Eu acredito que o livro impresso ele vai ter sempre o seu espaço, né? Ele vai ter sempre o seu espaço. E a gente lamenta, né? Lamenta muito o fato dos livros, infelizmente, não serem acessíveis a uma parcela muito grande da população, né? Tanto no Brasil como no exterior, a gente, infelizmente, sabe que o acesso ao livro ele continua sendo restrito, né? Apesar de nós termos espaços importantes, como bibliotecas públicas, né? Bibliotecas públicas municipais, bibliotecas escolares, mas ainda há um longo caminho para o exercício integral da cidadania, né? E o acesso à educação de qualidade, ele passa pela facilitação, né? Na compra de livros, né, na leitura. A leitura mudou a minha vida, né? Eu posso dizer com certeza que os estudos, a leitura mudou minha vida, né, do ponto de vista de me trazer uma melhor qualidade de vida e dar uma vida melhor também para o meu filho e reconhecer lá o papel que os meus pais tiveram nisso, o papel que a escola pública teve isso, os meus professores da rede estadual, os meus professores, né, da graduação, da pós-graduação, e eu sou muito grato a tudo isso, né? E, mais uma vez, gostaria de agradecer o espaço aqui, parabenizar novamente pela excelente iniciativa e dizer que é um prazer estar compartilhando essa experiência com vocês e dizer mais uma vez que eu admiro muito o trabalho do Lucimauro, que é nosso técnico em assuntos educacionais e é professor, certo? Então, somos colegas, né? O professor Joel é o nosso decano, né? O professor Joel, a gente já tem um olhar para ele, assim, como é que eu posso dizer, de uma admiração, assim, por ter uma trajetória mais longa, né? E uma trajetória que nos inspira, né? A tentar ser um profissional melhor a cada dia, né? Mas também me sinto muito à vontade com ele, né?
em ser colega dele é um grande privilégio. Então, muito obrigado pela oportunidade, desejo sucesso ao projeto. Estou à disposição, aí eu vi que a Karina já levantou a mão, né? Não sei se a Catarina está demandando alguma coisa, que ela tem que dar uma corrida lá e já voltar, né? Está muito linda, Catarina. Fiquem à vontade, pessoal. A Catarina está calma hoje, está lá com o pai dela. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Agradecer, então, essa oportunidade riquíssima, né, de a gente poder conhecer um pouco a trajetória de vida de vocês, né? Essa trajetória linda, poder conhecer, ter esses momentos, assim, enriquecedores. E comentar que algo, assim, que eu percebi na fala de todos, né? Que cada um de vocês tiveram pessoas, né? Pessoas que incentivaram, influenciaram no gosto pela leitura, que incentivaram ali no acesso à leitura, à escrita. Isso é muito importante, né? Então, como é importante, assim, de ter alguém que faça essa mediação, né, entre o estudante e entre o universo da leitura e da escrita, porque muitas vezes o estudante se vê perdido, né? Não sabe muito por onde ir. Então, se tem alguém que faz essa mediação, que tem mais experiência para conduzir esse aluno. E também a importância não só da escola, né? De incentivar na leitura, na escrita, mas a família também. Como eu pude perceber, né? Como o Lucimauro mesmo falou ali, que a mãe dele foi muito importante nesse processo, né? O pai dele, ele observava o pai dele lendo, a mãe dele também sempre ali puxando a orelha, né? Como ele falou ali. E o professor Marcos também, né? O professor Joel também tiveram pessoas e outras formas, né? A biblioteca, os livros que contribuíram para a formação dele. Eu achei muito importante isso na fala de cada um de vocês. Eu me sinto honrado aqui de ter vocês aqui participando e saber mais, assim, profundamente, né, a caminhada que vocês tiveram para chegar até aqui, né, foi muito banco de escola, muita hora de livro, muita hora escrevendo, refletindo e como a leitura, ela também, ela trabalha com dispositivos cognitivos das pessoas, né, que favorece o entendimento melhor das coisas, até porque nem o professor Marcos falou sobre a consciência, né, a cidadania, entendendo melhor os direitos das pessoas, compreendendo um outro universo que vai além daquele que ele vive no dia a dia, né. Acho que o professor Joel levantou a mão. Pode falar. Depois Professor Lucimauro, como é que eu faço para adquirir o teu livro? Se você tiver à disposição aí... Professor, assim, ó, o professor Marcos também, ele sabe bem como é que é isso. Eu fui o próprio progenitor desse livro aqui, né? Vamos dizer assim. O meu livro, inclusive, foi de uma editora de Erechim, que foi muito rápida comigo. Professor, quando a gente voltar, eu quero dar um presente para o professor Marcos e um para ti, tá? Mas o professor Marcos é algo relacionado ao filho dele ali, que eu quero passar para ele lá. E a tia eu te dou um exemplar ali. Agora nós vamos ter a Semana Acadêmica da Educação Física, a gente vai fazer um lançamento aqui na universidade, aqui na URI, aqui, junto aos estudantes, aí umas pessoas que vão vir, pessoas importantes, ex-treinador do Guga, um campeão mundial de judô, e aí o pessoal resolveu, vamos pegar um professor aqui do curso aqui para fazer também o cara evoluir um pouco, né? Mas assim, eu quero dizer para os professores, principalmente o professor Marcos, eu lembro dele numa viagem de Porto Alegre, não sei se tu lembra, e aí, cara, quando eu vejo o Marcos no campus ali, ou eu no campus, né, porque eu estava vindo de Santo Augusto para Frederico ali, e daí agora, essa questão toda do teu livro ali, é isso que eu falo, pessoas que pesquisaram, que foram atrás, que correram atrás. O Alexandre é outra pessoa também que é leitora
né, aficionado pela questão toda da Guerra do Paraguai. Então, são questões históricas que a gente aprende de outra forma, às vezes, dentro da escola, e que não condizem, né, em alguns momentos, alguns fatos, com o que foi, o que ocorreu. Mas tudo bem, a gente, né, tem que acreditar. Eu conheci uma livraria em Portugal, a livraria Lelo, a Milena, que é bem mais jovem do que nós aí, Harry Potter, né, Milena? O Harry Potter foi gravado nas escadarias dessa livraria, a Lelo. Então, a livraria é muito antiga, mas muito antiga, é no Porto. E a escadaria é lindíssima. E os livros que se tem nessa livraria, para vender livros lá de 1300, do ano 1300, está à disposição para ser vendido. Tá? São enciclopédias que tu pode comprar todas elas juntas. Claro que o valor não é um valor, como disse o professor Marcos, acessível às pessoas, né? E eu lembro da biblioteca da escola que se tinha uma coleção, não sei se alguém vai lembrar aí, coleção Vagalume, né? Coleção Vagalume. Eu li todos esses livrinhos, porque era o livro da época, era o livro do Harry Potter, aí, que é anos atrás, aí, o livro atual agora, não sei qual que são os livros atuais da moçada aí, porque está muito, como diz, tá muito digital, né? Tá digital tudo aí, a Amazon aí tá invadindo e fazendo essa venda discriminada de tudo digital. Mas como o correio não desapareceu, o livro também não vai desaparecer. Eu tenho absoluta certeza, porque vai vir um e-mail, vai vir não sei o que, e o correio vai desaparecer. Tá aí, tá o carteiro aí entregando, tá entregando as coisas aqui, tem que ter a caixinha ali para receber, senão não deixa. Então é a mesma coisa com a questão do livro. O livro não vai desaparecer, porque vai ter que ser palpável, ainda tem coisas palpáveis. Eu tenho um livro de primeiros socorros aqui, que, claro, que foi evoluindo, foi mudando, mas o básico ainda permanece. E aí, como às vezes eu comento com um colega meu do direito ali, eles têm um livro Vademécum, né? Que o Vademécum tem tudo ali dentro. E o Vademécum mudou um artigo, muda todo o Vademécum. Então, é quase de 6 em 6 meses, ou de 8 em 8, que está mudando o Vademécum. E não tem, né, gente? É um curso que eu falo, o curso do direito é um curso que o cara lê. E por isso, eu vou dizer para vocês que a minha mulher disse que eu sou louco, mas a partir do ano que vem eu acho que eu começo a empreitada do curso de direito. Porque era algo que o meu pai queria muito que eu fizesse. Eu passei em direito e fui fazer educação física porque eu era atleta. Era eu que ia pagar minha faculdade, não era meu pai. Então, mesmo assim, eu não deixei de... E no mestrado eu encontrei um professor, de repente o professor Leocir de repente eu vi esse nome aí, porque ele é da química e física, mas ele é da filosofia também, Ático Chassot. Professor Ático Chassot, lá da Unicinos, era da Unicinos, né? O professor Ático Chassot um dia nos convidou para um jantar na casa dele, no apartamento dele. Fomos num apartamento duplex com 3 bibliotecas. Uma era de livros em várias línguas, que era na cobertura, e nas partes, em 2 bibliotecas na parte de baixo, no andar de baixo. E era uma de química e a outra era de física. E aí tinha uma prateleira separada com várias agendas. E essas agendas eram o quê? A história dele com a empregada dele. Ele alfabetizou a empregada dele com agendas. Tu dava uma agenda para ele usava para escrever na agenda. E ele não usava para olhar os dias e nem marcar nada. Ele usava aquela agenda para escrever com a empregada. Então, uma história de literatura assim muito muito legal, porque ele alfabetizou ela e como ele chegava depois que ela saía, e quando ela chegava ele já tinha saído, ele sempre deixava recado na agenda. E aí eram 20 anos já de agendas de escritos entre ele e ela. Então tinha uma prateleira só catalogada todos os anos com as agendas ali. Eu achei muito uma coisa incrível, né? Muito diferente. Fico agradecido aí pela gentileza aí de me ofertar o seu livro, e daí no dia a gente vai fazer uma troca. Eu lhe passo um dos meus também,
o Lúcio Mauro, nós fomos contemporâneos lá no Santo Augusto, eu acho, né? Eu acho que a gente era colega lá, só que foi pouco tempo. E você Foi muito, recente tinha, quando você entrou lá em Santo Augusto, eu já saí em seguida, já vim para Frederico. isso, muita gente, professor. Inclusive, o professor Marcos falou ali do professor Joel, mas muita gente falava com carinho do senhor lá. E aí, quando eu cheguei em Frederico, esse nome eu não conheci, não me lembrava da pessoa, mas esse nome, né, Eu me lembro que a gente se cruzou lá algumas vezes, mas eu não fixei muito. Não era fixei muita muito. gente, né, Nossa, professor? Eram é. muitas pessoas lá no campus, eram muitas pessoas. E aí E eu a lembro gente não era colega no caso é, de aula, isso, assim, você era técnico e eu era isso. E professor. aí eu lembro que o professor, meu Deus, agora me falhou o nome dele. Ele estava com licença do doutorado e daí ele perguntava: tu conhece o Joel? Manda um abraço pro Joel. Sempre ele mandava um abraço. E aí, um dia até eu acho que eu lhe passei o abraço. Deixa eu lembrar o nome. Tarcísio. Sim, o Tarcísio. É. A professora Márcia também foi minha colega lá em Santo Augusto, depois a gente se encontrou no Frederico e tal. Só para complementar, para encerrar aqui Frederico, queria dizer também que eu li, ganhei um exemplar do livro do Marcos, gostei muito, até porque eu gosto muito de história política, né? E achei assim, até eu já falei para ele, né? Um livro muito bem escrito, uma pesquisa realmente muito interessante, né? Vamos dizer assim, com fundamentação mesmo, tanto teórica quanto empírica, documental e tal, né? Então, de parabéns. E eu quero parabenizá-los, né? Não sei se o Lucimauro, o Marcos e certamente outros aí. Daqui uns dias aí nós temos o Leocir aqui na área também. Daqui uns dias o Leocir também vai publicar o livro dele, né? O próprio Frederico e outras também ali, a Karina, a Silvana, a Milena, né? A professora Márcia, enfim. Eu acho assim que isso aí, capacidade para isso, né? Todos têm, ou seja, óbvio que a literatura, a escrita, o texto acadêmico, né, o texto científico, ele é um texto um pouco mais complicado do que o texto literário, eu acho. O texto literário, complicado não vou dizer, é um texto diferente, né? Ou seja, o texto da literatura, enfim, ele é mais artístico, né? Vai mais do subjetividade, é mais do gosto, e às vezes o texto acadêmico a gente a gente não escreve assim com muita disposição, não. Às vezes a gente sofre para escrever. Por quê? Porque justamente tem todo um conjunto de regras, de regramento, de metodologia, né? Que nos impede, que nos amarram as mãos muitas vezes, e nos impede de, né, ter aquela liberdade de escrever. Bom, mas enfim, estou tirando o tempo aqui, eu sei que a Milena está com... A Milena vai falar e a gente depois finaliza. E só para terminar, também eu quero agradecer ali as mensagens enfim, né, os elogios e mensagens de incentivo que a gente recebeu pelo chat aí, tá? Enfim, muito obrigado a você também, Frederico, pela oportunidade. Bom, eu só queria agradecer mesmo pela reunião, foi muito importante para mim. Me ajudou e me inspirou bastante. Eu também me identifico bastante com vocês, como ter pessoas para incentivar a leitura mesmo, porque se não incentivam a gente, nós realmente não vamos muito atrás no início, né? Eu só queria agradecer mesmo, foi muito incrível. E é isso. Espero que tenhamos mais reuniões assim. Vamos ter sim. Eu também gostaria de agradecer ao professor Joel pela disponibilidade por participar aqui, o professor Marcos, o Lucimauro, também a Silvana, a Leocir, a Márcia, a Graziela, que participou também no início, e todos também que vão assistir depois, eu sou muito grato também. É um projeto muito importante para a Biblioteca do Campus, é algo completamente inovador, né, porque não havia antes, e realmente havia uma lacuna, né, da biblioteca com o aluno,
e esse projeto da Biblioteca em Ação, ele procura aproximar o aluno desse contato, né? Desse contato com a escrita, com a leitura, compreendendo a importância que tem dos relatos históricos, a importância de ler, de compartilhar o conhecimento, e assim a gente vai construindo uma sociedade melhor, né, mais justa para todos, que eu acho que é também um fundamento importante. Então, o Leocir também eu vi que está aí, agradeço o Leocir. Depois a gente vai também, provavelmente, outros encontros a gente vai chamar, porque na verdade todos que estão no campus aqui são escritores de certa forma, né? Todos publicam artigos, todos publicam teses, dissertações, então a gente precisava de um início, né? Começar de algum ponto, então esse foi o ponto inicial, o pontapé, e aí adiante a gente vai chamando mais colegas para conversar, para trocar ideia, e o Clube da Leitura vai continuar, a princípio agora durante a pandemia virtual, depois a gente vai mesclando, né, conforme os cuidados dos protocolos também, que são exigidos. E quero aproveitar também esse momento para a gente divulgar o nome do livro do próximo encontro, né? O livro do próximo encontro se chama Sociedade do Cansaço, de um filósofo, um professor sul-coreano, que se chama Byung-Chul Han, o nome dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu tenho aqui no celular a capa do livro. Exatamente, professor Marcos. Esse aí mesmo. Então, Vou participar do encontro, então, já tenho o livro fichado, a leitura está pronta. Sinta-se convidado, então. E, na verdade, a dinâmica que a gente imaginou desse clube da leitura é exatamente isso. Por exemplo, esses livros assim, que levam a gurizada, né, também a refletir, conversar e trazer pessoas que são dessas áreas afins, assim, ou que se interessam também, para a gente trocar ideias com os alunos e assim a gente vai construindo o Clube da Leitura. Então, meu muito obrigado mais uma vez a todos que participaram, que estiveram aqui, despenderam o seu tempo para compartilhar com a gente suas experiências, professores. Sigam a gente lá na biblioteca, no perfil do Instagram, Biblioteca FW IFAR. Temos um perfil no Instagram lá, e lá também vai estar postado o livro e as orientações para acessar o livro também. Então, encerramos aqui a transmissão do primeiro encontro do Clube de Leitura. Até o próximo, no dia 27 de outubro. Abraço a todos e muito obrigado. Tchau, Valeu, pessoal. pessoal. Abraço. Tchau. Valeu, pessoal. Boa Até noite. mais. Tchau, Boa tchau. noite. Fiquem bem. Boa noite a todos.